E o pessoal está pedindo no chat para falar um pouco sobre segurança, porque a população está por aqui de medo da questão da segurança pública. Ninguém mais sabe o que fazer. As pessoas saem na rua, os índices de homicídio estão aumentando, de latrocínio, roubo. E nós temos também que criticar e olhar para esse ponto que preocupa o brasileiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, defendeu a ação da Polícia Militar que abordou adolescentes, incluindo 3 negros em Ipanema, criticando a reação do Itamaraty ao caso. Ele argumentou que a polícia atuou com base em reclamações de delitos na área e negou racismo na ação, citando a presença de jovens de diferentes etnias. Castro deu destaque à complexidade do trabalho policial e prometeu treinamento para melhorar abordagens, reprovando a postura do Itamaraty por criticar a polícia sem um diálogo prévio. O Ministério da Igualdade Racial condenou a conduta dos PMs como violenta, defendendo a dignidade e os direitos de crianças e jovens. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Número 1, existe uma certa ação discriminatória e preconceituosa, em geral, na abordagem das polícias, seja no Brasil, seja no mundo? Número 2, não se também se aproveita muitas vezes de episódios para tentar explorar politicamente um evento e criar narrativas. Ou seja, eu não vi como é que foi a abordagem, não vi como é que foi a ação da polícia, mas a partir do fato de uma determinada etnia sofrer a abordagem, é possível se politizar e criar uma bandeira em cima disso, até mesmo uma bandeira ideológica. O que é fato sociológico, jurídico e o que é oportunismo político? Quem vai dizer é a mesa. Cristiano Vilela. Olha, eu vejo que é importante a gente separar o joio do trigo na hora de fazer uma análise e procurar fazer uma análise fria, racional das questões. Você tem um caso pontual que ganhou repercussão e envolveu autoridades estrangeiras, envolveu o Itamaraty entrando no meio do jogo, quer dizer, acabou ganhando uma grande repercussão, mas foi um caso pontual. O que não quer dizer que o trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, seja de onde for, não é um trabalho bem feito, não tem que ser feito um trabalho ostensivo. Existe sim eventuais situações onde acontecem erros, acontecem falhas e essas falhas têm que ser corrigidas. Eu vejo, chama muito a atenção, eu estava vendo hoje um estudo falando sobre a questão da saidinha, né? E é o estudo reafirmando, não, mas veja bem, somente 5%, 4 ponto não sei o que por cento dos casos da saidinha, tudo mais, tal. Qual que é o percentual de abordagens da Polícia Militar, de qualquer desses estados, por exemplo, que eventualmente ocorre algum tipo de falha gritante como essa? Seguramente é menos de 5%, mas aí não, aí se coloca esse caso isolado como se fosse algo que acontece em toda situação, e não é bem assim. O caso isolado e inadequado tem que ser reprimido, sim, na forma da legislação. O que não quer dizer que a Polícia Militar não deva atuar de uma forma firme e ostensiva, especialmente no momento que a gente está vivendo no país hoje, onde a criminalidade está ganhando o jogo e está assustando a população de uma forma geral. Perdão, Cristiano, me desculpe, caso isolado ou caso conhecido? A gente veio saber desse caso porque foram filhos de embaixadores. Se fosse um menino qualquer normal, um negro da periferia do Rio de Janeiro, nós não estaríamos nem sabendo. E sabe o que poderia ter acontecido? Provavelmente teria acontecido pior. Então, nós não podemos achar que isso é um caso isolado, isso é apenas um caso conhecido, que veio a lume, veio a notícia. Por quê? Porque arrocharam o filho de embaixador. Isso é um absurdo. Agora, eu gostaria de saber qual foi o governador que, quando a sua polícia estadual errou, veio a público e disse, estão errados, vou penalizar. Não acontece. Quando acontece o erro, sabe quem fala? Quem fala é a Secretaria de Segurança por meio de nota dizendo assim, vamos apurar, medidas serão tomadas. Isso não se coaduna com o Código de Conduta da Corporação. Ou seja, resposta vazia para inglês ver, de todos os partidos. Mas ninguém está dizendo isso. O que o Guilherme não resposta vazia para inglês ver. Porque, na verdade, depois a prestação de contas deveria vir assim, olha, fulano de tal agente que cometeu tal crime, porque em determinados casos as abordagens são criminosas, não é questão de procedimento, é questão de crime, foi punido, foi expulso, foi suspenso. Mas a maior parte não acontece nada disso. Não acontece nada disso. Por que a maior parte dos casos? O governador... O que o Guilherme não diz, o que o Guilherme não diz... Agora, isso é uma vergonha internacional que o Brasil passou. Mas o que você não... Uma vergonha internacional. Você não fala, e está dizendo nas suas palavras, que existem diversas situações
muito parecida com o que aconteceu os filhos. Sim, a Scotland Yard assassinou o John Willis com 3 tiros na cabeça. Agora. Ele está falando isso é para responder a primeira pergunta sua, Capês. Tem preconceito? Ele está falando que a polícia... Ele está falando que... Mas deu 3 na cabeça do brasileiro. Ele está falando que... era brasileiro. Ele está falando que no Brasil, ou no Rio de Janeiro em específico, por conta da situação, acontecem diversas abordagens pelas pessoas serem negras. O que ele não Isso diz, não é verdade? O que ele não diz, por que o governo federal, então, só se manifestou por eles serem filhos de embaixadores? Porque óbvio, porque foi cobrada. Por que não se manifesta em todas as situações? Mas se manifesta. Mas se manifesta sim. Não. E veja bem, e quem tem que se manifestar não é o governo federal. Não. Quem tem que se manifestar O governo federal se manifestou. é a Secretaria de Segurança Pública. O governo federal se manifestou. Porque isso envolveu outros estados. Ele não se manifestaria. Aí é bonito. Aí é fácil. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, cadê o ministro? Ele nunca se manifestou contra a perseguição manifesta negros. Eu não vejo essa índice de letalidade do governo da Bahia, da polícia na Bahia. Eu não vejo essa comoção inteira que os filhos dos embaixadores tiveram pelo governo federal com a sociedade. Mas pera um pouquinho, você está querendo abordada direto. A polícia de todos os estados foca o seu alvo. Você está defendendo prioritariamente em negros, não tem nada disso. Cada vez, né? E periféricos. Me desculpa, Esses rapazes não eram pobres nem periféricos. Aconteceu aí a casa eram caiu. negros e filhos de embaixadores. Por isso, como você mesmo mencionou, isso ganhou repercussão. Senão nem estaríamos nem sabendo isso aqui. Agora, o que eu queria dizer... Essa é a verdade. Eu queria dizer... Teve repercussão, sabe por quê? Porque o governo federal foi lá se manifestar, porque eles eram os filhos embaixadores. É lógico. Não se manifestou para os filhos dos pobres. Você queria o quê? Não se manifestou para os filhos do pobre. O governo não se manifestou pelos filhos do pobre. Dioturnamente. Não se manifestou. Principalmente dos estados governados pela direita. Minas Gerais, mas peraí, São Paulo, Rio de Janeiro, contra a violência contra pretos, periféricos e pobres. Só para concluir, Capês, o governador Cláudio Castro assumiu que há erro na atuação da polícia do Rio de Janeiro pela primeira vez e prometeu, o governador, não sou eu, o governador Cláudio Castro assumiu o erro e prometeu melhorar a forma de abordagem da PM carioca. Muito bem. Tá? Então se ele prometeu melhorar, é porque ele viu o erro. Só para o nosso Mas espectador, é claro que teve erro. Só para o nosso espectador entender. De acordo com a visão do Luiz Fernando Pacheco, existe sim uma abordagem preconceituosa, discriminatória, como regra, sobretudo na periferia, pessoas mais pobres e também sobre negros e pardos. Aliás, inclusive foi fruto também de parte da motivação da decisão do Supremo na questão das drogas. É a visão de um advogado criminalista experiente. Ele entende que há, sim, preconceito. O Guilherme Mendes vem nessa mesma linha também. Já o Wilson Pedroso diz que esta não é a regra e que o Itamaraty só se manifestou porque eram filhos ricos de embaixadores e não porque eram da periferia. Eu não ouvi ainda a posição do Cristiano Vilela, que diz que é narrativa isso que está falando. Agora, deixa alguém desenvolver um pouquinho, depois vocês cortam, se todo mundo ao mesmo tempo ninguém entende, principalmente quem está no rádio. Vamos ouvir aqui o nosso Cristiano Vilela. Olha, Capês, isso é narrativa, é discurso. Não tem nada que diz, nada que coloca a fala que o Pacheco colocou, que eu vejo que é uma fala muito forte, muito grave, no sentido de dizer que é um modus operandi, que é uma forma de atuação das polícias militares, focar em negro, focar em pobre. Isso não existe. Isso é narrativa, isso é discurso político que a gente não pode veja os números. A gente não pode ficar replicando esse discurso político. 80% dos presos por tráfico são negros. O que eu sempre coloco, Pacheco, Guilherme, todos os amigos da mesa e público que está acompanhando linha de frente. O que eu sempre coloco é que a gente não pode ter compromisso com o erro, entrar num aspecto ideológico, numa cegueira ideológica e ter compromisso com o erro. Uma polícia militar grande, como a do Rio de Janeiro, como a de São Paulo, como a de Salvador da Bahia, como a de outros lugares, é natural, é evidente que você vai ter
erro em algum procedimento que seja feito. Esse erro tem que ser identificado e corrigido para não acontecer mais. Agora, o que me chama a atenção é que determinados segmentos pegam um caso pontual, um caso isolado e levam isso no sentido de denegrir um segmento importante, uma estrutura importante e respeitável da administração pública, que é o trabalho. Mas eles fazem por merecer, são incompetentes. Cristiano Vilela, Incompetente. Guilherme Mendes disse que é incompetente. Agora eu pergunto para você, Cristiano Vilela. Olha o estado da segurança pública no Rio de Janeiro. Se tem uma polícia que é incompetente, é a carioca. A origem e nós não temos que passar pano aqui, não. Alguém dá um calmante pro Guilherme? Não. É que eu acho incrível querer tratar como caso pontual. Tem caso pontual todo dia. E se tem caso pontual todo dia, não é pontual. Guilherme, então eu faço para você a pergunta. A origem das Forças Armadas e da Polícia Militar não é uma origem humilde? Os soldados não vêm da população mais pobre, dos negros, dos pardos, daqueles que estão em situação economicamente mais vulnerável. A maioria mora na periferia. Porque quem é que vai aceitar participar de um exame rigorosíssimo em que é selecionado apenas 1% dos que disputam para ganhar um salário que não é competitivo no mercado e arriscar a sua vida? Você sabia que a Polícia Militar é a profissão que tem o maior índice de suicídios percentual de todas as outras profissões? Então, será que é só meter o pau ou ver também a origem que tem a polícia? Guilherme Mendes, você que está todo ansioso aí hoje. Não, Capês, isso tudo só para corroborar o grande fracasso da política de segurança pública, foi o que você bem colocou. O pertencer a uma organização que os índices de suicídio são 10 vezes maiores do que o índice de suicídio de uma sociedade, da sociedade normal, né, daqueles que não exercem aquela atividade, mostra o quê? Uma organização adoecida, uma organização doente. E por que é uma organização doente? Entre outros motivos, porque não tem suporte ao profissional que trabalha ali. Então, de fato, os policiais mal remunerados, mal treinados, por vezes mal selecionados, e também existem os mal intencionados. E mal falados por você também, né? Mas eu posso fazer diferente. Veja, de cada 10 episódios envolvendo a polícia, em 9 ela está errada. O que eu posso fazer? Em 9 ela está errada. Quando a polícia de São Paulo acertou... É o Data Guilherme. Não é narrativa. É o que vem a público no noticiário. Qual o nível de solução de casos de homicídio da Polícia de São Paulo? Não, qual é o percentual? Se você trouxer... Nós estamos falando de polícia civil. Aí é outra coisa, investigativa, polícia civil, é outra história. Então, aí é o tal negócio. Quando a polícia acerta, a gente vem aqui e dá elogio. E eu citei no programa de ontem o caso da polícia aqui de São Paulo que prendeu um foragido num jogo de futebol, com inteligência, sem dar tiro, sem dar porrada, nada disso. Foi lá simplesmente... No Palmeiras. Torcedor do Bahia, esteja preso, e levou embora. E tal. Então, esse tipo de ação a gente tem que elogiar. Elogiamos a desarticulação daqueles pontos de venda de droga na Cracolândia, quando ali pegaram uma série de hotéis que, na verdade, eram biqueiras. Isso tudo tem que ser elogiado agora. Quando a polícia faz musiquinha dentro da rota, a gente tem que criticar. Quando coloca youtuber dentro da viatura, a gente tem que criticar. Quando aborda filho de embaixador errado, a gente tem que criticar. Agora são 10... Olha o noticiário. 90%. Olha o noticiário. Muita gente honrada que trabalha na Polícia Militar. Vou falar uma coisa pra vocês. Se é do jeito... Tem muita gente honrada. Não é do jeito que vocês estão falando. Preparada, que recebe mau salário. Dependendo do Guilherme, essa taxa de suicídio realmente é um absurdo. A pergunta é... A polícia, não sei, mas vai nos proteger, então? Se a polícia é isso que o Guilherme está falando... E eu, na verdade, me sinto atingido porque eu sou professor do CAES, da Polícia Militar, também do Cefap, curso de formação de soldados, sou professor concursado da Academia de Polícia. Eu acho que nós não podemos dizer que, como regra, a polícia é ruim e que ela acerta 10% Ninguém disse das vezes. Isso. Nós estamos falando das... Imagine quem é que vai nos proteger, quem é que vai estar na arena do crime, enfrentando o crime organizado. Chama o Superman, Mulher Maravilha. Capês, você como professor...
Capês, hoje saiu a notícia. Acho que você tá... Esses policiais, ainda não são policiais. Vendo muito filme. Não tô vendo filme, não. Você, como professor da academia, sabe o que mereciam esses meninos que estavam lá no batalhão da Rota, fazendo musiquinha, enaltecendo o massacre do Carandiru. Aí hoje veio a nota da Secretaria de Segurança. Eles não podem ser expulsos, não podem ser punidos porque são alunos. Se são alunos, não deveriam nem ser efetivados. Te pergunto, se você é professor e está lá dando uma aula e você vê uma cena dessa, o que você vai fazer? Primeiro, eu acho que eles merecem uma punição e acho que eles não foram efetivados ainda. Não, espero que não sejam. Mas então, não porque você pagar pra cara ficar fazendo musiquinha e dancinha dentro do batalhão da Rota. Que não é. Em que mundo nós estamos? Eu posso garantir que não é o manual de procedimentos. Em que mundo nós estamos? Não é o manual de procedimentos da Polícia Militar. E numa instituição que tem 82 mil homens... Não deveriam ser efetivados. Sai do curso e vai para casa, vai fazer qualquer coisa. Policial não serve para ser. Até porque estão enaltecendo, e o que é mais grave, uma questão de cultura organizacional. Porque esse evento se deu em 1992. Aqueles meninos que apareciam nos vídeos sequer eram nascidos naquela época. Ou seja, quem que fez e quem que incentivou eles a terem esse tipo de visão? Quem ensinou essas musiquinhas? Porque em 92 eles não estavam nem na barriga da mãe. Ou seja... a instituição, de uma certa maneira... Não, aí você desculpa. Eu acho por quê? Também, por quê? Cristiano, eu gostaria de saber. Tem uma cultura assim. Aliás, qualquer organização... Você já pensou se 82 mil homens fardados ficassem fazendo dancinha na rua? Aí era o caos, né? Era o caos. Que você tá falando, aí quando fala da saidinha, 5% é só uma minoria, é pouquinho. Não é isso, nós estamos falando de política pública. Olha o 2 pesos, 2 medidas. Você está querendo comparar uma política... a polícia militar e fazendo com que o bandido é um coitado. Mas quem que está demonizando? Eu estou falando... Não, eu estou das notícias que vêm a público, 90% das notícias que vêm a público da atuação política. Vem a Por quê? Não, você está querendo dizer que... Você já viu o Jornal da Boa Notícia? Exato. Então, mas vocês estão querendo dizer que existe um conluio da imprensa nacional e mundial para atacar os policiais? A imprensa gosta de noticiar esse tipo de fato. Ah, ela gosta? Por que ela gosta? A vocação dos partidos de oposição. Tanto é que nós estamos comentando sobre. É pouco noticiado. Esse é o ponto. Pessoal, acho que já esgotamos bem esse tema. Todo dia. Pessoal, porque nem tudo é filmado, nem tudo tem gravação, nem tudo tem mais segurança pública vindo por aí. E mais temas polêmicos que eu vi que o Guilherme Mendes hoje veio bravo. É que esse assunto... E ele prometeu que ia criar polêmica aqui, ia virar essa mesa.